A inteligência artificial, por exemplo, né, ela acho muito difícil ela substituir a criatividade. E um projeto arquitetônico, né, ele parte aí principalmente da criatividade, né, do Sim. profissional para dispor aí as alvenarias, né, os cômodos. E enquanto não tiver limite para a criatividade, também não tem limite para a necessidade do projeto estrutural. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e esse é o podcast Obras à Frente, o seu podcast sobre o mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Hoje vou tirar todas as dúvidas sobre o mercado de projetos estruturais. E para isso, nada melhor do que o meu amigo Igor Crisol, da Isenge Engenharia. Igor, muito obrigado e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Pedro, é um prazer estar aqui fazendo parte desse podcast com você. Que bom, muito bom que você aceitou mesmo. E para você que está nos ouvindo pelo YouTube e é a primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. E também você pode nos acompanhar através do Spotify. Também você pode acompanhar todas as atualizações sobre o mercado da construção civil, o que temos de novas tecnologias, o que temos de situações do dia a dia de obra, né, das minhas obras. Você pode acompanhar através do meu Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. Mas vamos lá para o que importa. Igor, é um enorme prazer te receber aqui. Para quem não sabe, né, o Igor foi parceiro meu, aí colega de classe, quando nós fizemos um MBA de gerenciamento de obras. Nós terminamos em 2020, né? 2020. Começamos presencial, tivemos que finalizar na online. Nossa, aula online é terrível, né? Finalizamos no auge da pandemia. No auge da pandemia. Mas hoje acho que vai ser bem bacana. Muitos dos nossos espectadores aqui trabalham com projetos estruturais, né? Aí os projetos complementares, que gera muita dúvida. Se deve ou não contratar, se é um projeto muito caro. E o principal, né? Hoje eu vou trazer a polêmica para o outro lado, porque eu convidei vários arquitetos e o arquiteto falava mal do engenheiro. Hoje eu trouxe o engenheiro, vamos ver se ele vai falar mal dos arquitetos. Porque o problema do arquiteto não é com o engenheiro da administração da obra, porque eu não ponho pilar no projeto de ninguém. Quem põe pilar no projeto dos arquitetos está aqui na minha frente, ó. Exatamente, Pedro. É uma polêmica, mas vale lembrar que o trabalho entre o engenheiro e o arquiteto é um trabalho colaborativo, né? Então essa mística, né, esse paradigma que a gente enfrenta no mercado, né? E como você já destacou outras vezes também, que a gente ouve já falar isso na faculdade, né? Mas a realidade, ela reflete completamente diferente. Não há como não haver uma colaboração entre todos os responsáveis, né, os participantes de um empreendimento, né, desde as elaborações dos projetos até na execução. Faz-se interessante que todos participem desde o início do processo, né? Nós vamos falar isso com bastante calma aí ao longo do processo. Com certeza, mas cara, esse cara é um lorde, né? Olha o jeito que o cara fala. Eu venho todo caipirão conversando, cara é um lorde demais. Igor, de fato, cara, é um enorme prazer te receber aqui. Você sabe toda a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pelo profissional que você é. E começa contando aí pra gente um pouco de quem é o Igor Crisol, como que surgiu a Isenge, com quais tipos de projeto que vocês trabalham, qual a área que vocês atuam aí no mercado. Perfeito, Pedro. Eu costumo dizer que eu não escolhi a engenharia, né? A engenharia me escolheu e desde muito cedo, né? Eu tive uma oportunidade no ensino médio, onde eu tive um devaneio que eu achava que eu tinha um pouco de facilidade com matemática e gostava bastante de desenhar. Exatamente, e gostava de fazer desenhos. Então, poxa, vamos ver o que eu posso estudar com relação a isso. E aí encontrei o técnico de edificações, que é muito importante, abriu muitas portas, né? E ele me deu o norte, construiu a ponte para que eu pudesse me graduar em 2012. Depois uma pós-graduação em engenharia de estruturas, né, em 2014, e o nosso MBA aí que nós tivemos, que eu tive o prazer, né, de te conhecer, o privilégio, em 2020. Eu trabalhei
trabalho com engenharia e com projetos estruturais desde os 16 anos de idade. E aí o que acontece é que eu passei 12 anos, fiz carreira em uma empresa de engenharia e foi muito bacana que essa empresa ela era multidisciplinar. Então lá a gente teve contato, né, tivemos contatos com várias disciplinas, né, de projetos, né, projetos mecânicos, projetos elétricos, civis também, né, e automação. Como a empresa era voltada para a área industrial, então a gente também tinha a possibilidade, né, e a vantagem de também estar presente nas obras. Lá a metodologia era, a gente levava o container para dentro da obra e projetava lá na obra. Então os primeiros projetos iam saindo, a obra era startada, e enquanto os projetos iam sendo elaborados, a obra já ia acontecendo nesse mesmo instante. E aí deu uma oportunidade de a gente poder adquirir um pouco de conhecimento, né? Tanto nessa área, né? Nessa área de projetos, e também na parte prática, né? Porque é interessante, né? Nós ouvimos falar muito que no papel cabe tudo, né? Uhum. Realmente, no papel cabe tudo, entre aspas, né? Porque se você fizer conforme a regra pede, né? Para que o papel expresse, né, exatamente aquilo que se executa na obra, né? A gente sabe que tem muitas técnicas de edificar, né? E nem sempre o que a gente expressa no projeto, né? Ou pelo menos o que a gente tenta expressar no projeto é aquilo que a gente consegue executar lá na obra, né? Por isso que é importante a gente ficar bastante atento com relação a isso. Muito bacana. E, cara, acho que esse é um mercado que muita gente às vezes tem medo, né, de partir para ele, para quem está formando a engenharia. Mas também, assim, muita gente fica nessa dúvida, né? Fiz engenharia, cara, ou eu vou fazer projeto estrutural ou eu vou para obra, né? E o mercado ele é bem amplo. E para qualquer um dos lados você tem que se dedicar muito, né? Para poder chegar nessa parte, a gente já falou em alguns outros episódios aqui com outros convidados a respeito do tempo de plantio e tempo de colheita, né? Então acredito que isso vale para todos os mercados e vale também para o mercado de projeto estrutural, né? Exatamente, Pedro. Só para preencher uma lacuna, né, que ficou aí na minha apresentação, a Essenge surgiu em 2018, né, por uma necessidade, né, a partir do momento em que eu não conseguia me enxergar mais dentro dos planos da empresa ao qual eu trabalhava, né? Então eu saí no mercado, era um técnico, né, que não tinha contato com as pessoas, isso em 2018, e aí aos poucos a gente foi ganhando um pouco de espaço no mercado, né, para as pessoas irem nos conhecendo o nosso trabalho também. Atuamos aí na área de projetos estruturais, residenciais, comerciais, e também temos um foco grande na parte industrial, né? Então a gente consegue atender... especialidade, né? Exatamente. Então a gente consegue atender aí as diversas tipologias, né, e metodologias construtivas para as soluções em projetos estruturais, né? E também uma área muito bacana que é o do acompanhamento técnico de obras, né? Focado na parte estrutural, né, Pedro? Porque a gente vê aí nas obras, nem todas têm o privilégio e a possibilidade de ter um profissional técnico, né, acompanhando a obra do início ao fim. Então, em alguns momentos faz-se necessário essa participação aí também na obra. E com relação a essa rinha, né, essa disputa entre arquitetos e engenheiros, né, o que eu costumo dizer é que, como o trabalho ele deve ser colaborativo, é interessante que o projetista de estruturas ele participe, né, ele entre no processo desde o início, né? A gente vê hoje, nós estamos aí com a tecnologia BIM, né, que está forçando nós a nos adaptarmos, né, a essa colaboração, né? O BIM nada mais é esse reflexo de um empreendimento, de um processo colaborativo, né, onde todos dispõem de todas as informações em todos os momentos do processo, né. Então, é muito importante que a gente tenha essa colaboração entre arquiteto e engenheiro, principalmente lá no início, porque imagina só, Pedro, você vem com um projeto já aprovado na prefeitura, um projeto arquitetônico. E aí a estrutura é necessário, né, que a gente esconda os elementos estruturais dentro das alvenarias, né? E aí você já vem com todas as paredes dispostas, aquele projeto que de certa forma ele está engessado, né?
não tem muito o que a gente fazer. E aí parte da solução estrutural, ela depende, assim, vou dizer, se eu fosse te colocar isso em porcentagem, eu diria que 90% da solução, da concepção estrutural, ela está no projeto arquitetônico, porque eu tenho que dispor os elementos estruturais dentro das paredes, né? Então é interessante que se a gente participa do processo desde o início, a gente consegue juntos, né, opinando, entendendo, de repente, um pedacinho de parede a mais que eu deixo numa boneca para poder pôr um pilar numa posição mais favorável, isso refletiria na viabilidade econômica do empreendimento no final, né? Com certeza. Cara, é muito bom nesse sentido que você falou, porque nessa etapa nos programas que a gente lançou com os arquitetos, né, que falava sobre a interação do arquiteto com o engenheiro, a gente falava muito sobre essa questão da parceria mesmo, né? A questão de que a gente não precisa saber de tudo, a gente só precisa ter o telefone de quem sabe, né? Então é muito importante, você que está ouvindo aí, você não precisa saber de tudo, você só precisa ter o telefone de quem sabe. Então, surgiu alguma dúvida em etapa de projeto? Eu acho importante para o arquiteto aqui que está ouvindo esse episódio, ele saber que ele pode contatar um parceiro de estruturas para já tirar a dúvida nessa etapa, né? Porque hoje em dia a gente sabe que dividir é multiplicar, né? Exatamente, Pedro, isso é muito importante. Imagina só, nós estudamos, né? E a gente percebe que na faculdade é muito abrangente, né? É nos apresentado muitas áreas, né? E aí, ao longo desse processo, dessa caminhada, a gente acaba escolhendo uma área de atuação, né? E nem sempre nós conseguimos ter um bom conhecimento em todas as áreas, né? Então, por exemplo, você pega um arquiteto, que é um profissional que eu aprendi a admirar muito nessa profissão, entendendo, né, o que é a proeficiência, né, do arquiteto. E claro que tem muitos arquitetos que têm um viés de engenheiro estrutural, que entregam projetos muito bem elaborados, que ajudam demais na concepção estrutural. E aí a gente percebe que a gente precisa colaborar, principalmente no início. Você veja, por exemplo, Ribeirão. Ribeirão, para os novos condomínios, né, esses novos bairros que vêm surgindo em Ribeirão, é difícil você não encontrar um terreno, né, para você implantar uma edificação, do qual não necessite de um ajuste de nivelamento, seja ele para um aterro de nivelamento ou um corte para que a gente possa nivelar. Então, se o engenheiro estrutural não participar dessa etapa, desde pensando na terraplanagem, para que a gente possa fazer uma boa compensação entre corte e aterro, pensando, né, no tamanho da contenção que nós vamos dispor ali, sempre pensando na segurança, qualidade e viabilidade econômica do empreendimento, muitas vezes isso acaba passando direto, né, e não é percebido isso. E se de repente a gente consegue atuar nessa etapa do projeto, a gente consegue auxiliar bastante já, por exemplo, nesse sentido que eu acabei de expressar para você. Então é bastante importante que a gente participe desde o início. Claro, nem sempre a gente tem essa possibilidade, né, essa oportunidade, mas é interessante. Se você está nos ouvindo, né, agora nos vendo, é importante que seja colaborativo, todas as áreas. Não existe inimigo, a gente precisa nos auxiliar, né, para que o nosso produto final, que é entregue para o cliente, seja o melhor possível, né? Com certeza. Acho importante a gente contextualizar, né, que estamos falando de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Exato. E estamos no primeiro semestre aí de 2023. Então, aqui em Ribeirão Preto, primeiro semestre de 2023, é usual no mercado contratar-se profissionais separadamente. Não é tão usual do mercado aqui da cidade trabalhar com escritórios multidisciplinares, que o Igor vai falar um pouco sobre a experiência dele com escritórios multidisciplinares mais para frente. Então, é muito importante essa interação entre os profissionais de trabalhar de maneira conjunta, de modo a viabilizar aquele projeto, né, tudo aquilo que foi pensado para o efeito de parte de sentimentos mesmo, né, da pessoa. E, cara, no ano passado
eu viajei para Brasília, né? Foi minha primeira vez em Brasília e a catedral me chamou muita atenção, Catedral de Brasília. E projeto do Niemeyer, beleza. Vamos deixar de lado a questão de fama, de nome, de dinheiro para bancar a obra em si. Mas, cara, é um baita de um salão. Que a ideia é integrar todo mundo. E é um salão redondo. Né? Não entendo nada sobre a parte de concepção, mas a ideia é que em qualquer parte da igreja você consegue ver o palco e acompanhar ali o que está sendo rezado ali, de qualquer lugar da igreja onde você estiver. Além de toda a questão acústica, todo o efeito de você sair da sombra e entrar na luz e tal. Imagina se tivesse um pilar ali no meio. Exatamente, né? Pedro. Então, tudo é possível. Exatamente. É o que eu costumo dizer, né? Para, por exemplo, os arquitetos, né? Às vezes a gente fala arquiteto, né? Porque chega o projeto arquitetônico, mas de repente também chega para nós lá no escritório projetos arquitetônicos elaborados por engenheiros também, né? Que estão aí, né, atuando nessa área. É que não há limites. O limite, onde que ele se encontra? Não há limites para... o que eu digo para que a engenharia não possa solucionar, exatamente. Não há um desafio do qual a engenharia hoje, pelos métodos construtivos que a gente tem, que não consiga resolver. Claro que isso nós estamos falando daquilo que ainda é palpável, né? Nós não estamos indo para a utopia, estamos falando da nossa realidade, né? E aonde está o impedimento para, por exemplo, eu precisar dispor de um pilar no meio da catedral? Primeiramente de fato, na materialidade. É importante que a gente entenda aonde você está atuando, para também entender o que você tem disponível no mercado, né? Quais os materiais, quais as técnicas construtivas que você tem disponível no mercado, para que também possa, que esse projeto seja execuível, né? E aí, por exemplo, a questão do pilar, ela também vai muito no aspecto financeiro. Né? Acho que é o principal, né? Esse infelizmente, né, é o principal. O sonho é que nós pudéssemos fazer aí estruturas cada vez mais desafiadoras, né, sem limite mesmo para a criatividade, mas realmente a gente esbarra muito na questão financeira, né? Porque imagina só, quanto maior o vão, maior os elementos, né? Pensando para não entrar muito tecnicamente, né, é que a gente precisa de maiores elementos para que a gente consiga aí vencer maiores vãos, né? Então a intenção é que, por isso que há aí uma divergência, né, para quando há um projeto feito por engenheiros e da onde vem o início da rixa, né? O início da rixa vem que o engenheiro ele pensa muito em simetria, né? Essa simetria ela auxilia bastante, principalmente na concepção estrutural, né? Quando você sai da simetria e entra em curvas, né, côncavas, e aí isso torna a encarecer um pouco mais, porque você precisa de fato dispor de elementos maiores, com maiores rigidez, né, e também outras materialidades para que você consiga de fato, né, executar uma obra desse porte, por exemplo, né. Com certeza. Então, analisando isso que você falou e comparando até com outros episódios que a gente gravou, até inclusive com arquitetos, né? Então, tudo é possível, desde que não seja utopia. Mas tudo que a gente tem aí no nosso mercado, que a gente vê de projetos, tudo é possível ser feito. O maior empecilho mora no bolso do cliente. Então, é muito importante o profissional que está elaborando o projeto que tente entender de fato se aquele cliente vai ter condições de executar esse nível de projeto, porque a gente tem o sonho, a gente tem aquele desejo, mas às vezes aquilo lá não é um tipo de coisa que cabe no bolso do cliente. Exatamente, Pedro, e por incrível que pareça, a gente vê diversas vezes sonhos sendo frustrados, né? Porque de repente o profissional, o cliente chegou com uma demanda, o profissional atendeu todos os critérios, né, do solicitante, mas não foi conversado, né, não foi discutido a questão da viabilidade financeira.
o cliente de fato tem condições financeiras para bancar aquele projeto, né, aquele sonho que ainda está no papel. E aí muitas vezes começa a obra e nós vamos descobrir essa realidade lá, na etapa de execução. E aí, infelizmente, aí a obra de repente tem que parar, muitas mudanças, muitas alterações, né? E aí acaba tornando uma frustração. Por isso que também tem esse paradigma aí no mercado, né? Todo mundo fala, não, você vai construir, ixi, é dor de cabeça. Né? Dor de cabeça, não constrói, compra pronto. Né? Infelizmente, a gente depara muito com isso no mercado. Né? Tem até um trabalho que nós temos no escritório também, que é o estudo de viabilidade financeira. Né? Ele é muito importante, principalmente nessa etapa de início, onde a gente consegue vislumbrar um valor do qual seja possível aquela construção, e aí a gente norteia, né, o cliente para qual valor esse desejo dele, né, esse sonho que ele tem, esse projeto que ele está pleiteando, qual que é o valor que ele vai ter que desprender para executar aquilo, né, para edificar aquilo. E muitas das vezes a gente percebe que o cliente não está esperando isso, né? Então isso é bastante importante também. E de fato a gente trabalha com a satisfação do cliente, né? Então o engenheiro que faz o projeto estrutural, assim como o arquiteto que faz o projeto arquitetônico, tanto quanto a gente que faz aí a parte da administração e execução da obra, a gente trabalha com a satisfação do cliente. Então, a hora que tem essa elaboração do projeto, ele vive aquele sonho, né? E ele cria expectativas. E a hora que essa expectativa ela é frustrada por questões financeiras, ou é inviabilizada, ou o cliente se ferra, vamos dizer, falando português claro, se ferra para poder pagar, se endivida e fica maldizendo aquilo. Exatamente, então a gente busca a satisfação do cliente para trazer as melhores soluções, né? Exatamente. Principalmente quando nós falamos de um projeto, né, de um empreendimento, que ele desprende de um projeto estrutural, por exemplo, né? A gente sabe que as técnicas que a gente tem hoje construtivas, né, a principal hoje no nosso país é o concreto armado, né? A gente sabe que tem uma demanda de valor no custo da obra interessante, principalmente para casas, né, seja elas térreas ou assobradadas, que, eu vou dar um exemplo para você, reaproveitamento de madeira. A gente quase não consegue reaproveitar madeira, né? E a maioria dos elementos estruturais é conformada, né? A geometria do elemento é conformado pela madeira, né? E aí muitas das vezes a gente não consegue reaproveitar esse material, né? É aquele dinheiro que ele entra, você vê entrando e você vê saindo depois, sem ter um local para ser destinado, né, sem ele se transformar em alguma coisa, né? Então isso realmente é algo bastante corriqueiro também, se esbarrar nessa questão. O aço também, né? Nós estamos vendo aí também entrando outras materialidades no mercado, né? Outras inovações tecnológicas, é importante a gente falar sobre isso também, né? E aí fica aí a sua disposição. É que o engenheiro estrutural, ele nunca para de se atualizar, né? Até engasgado aqui. Nunca para de se atualizar. Tem que sempre estar estudando, vendo novas soluções do mercado, porque você precisa buscar uma solução para cada tipo de projeto. Né? Acho importante, então, com isso que a gente trouxe até esse momento, quem está pensando em entrar nesse mercado, enxergar que é um estudo contínuo. Não que as outras áreas não sejam. Também, mas a parte estrutural tem muita coisa que vai estar sempre mudando, normas, enfim. E é um mercado que precisa gostar, né? Então, assim, eu acabei minha graduação, eu fiz uma pós-graduação de engenharia de estruturas. Foi ótimo para eu ver que eu odeio fazer isso, que eu não quero fazer isso de jeito nenhum e que eu gosto de trabalhar com administração de obras. A hora que eu já comecei a ouvir sobre estado limite de trabalho, eu falei, cara, já estou no meu estado limite no trabalho. Estado limite último, tô chegando no meu estado limite último. Então, assim, de fato, é uma coisa que a pessoa precisa se enxergar, precisa gostar disso, porque requer muita dedicação, requer muito conhecimento para conseguir entregar a melhor solução. Afinal, a gente está buscando a satisfação do cliente. Agora, trazendo uma polêmica aqui.
Quantas vezes você já viu aquela construção que a pessoa vai lá, sobe a parede, depois vem, monta a armadura dos pilares entre as paredes, fecha a forma dos pilares, fecha a forma das vigas e concreta? Você sabia que isso não é o correto? Exatamente, Pedro. Essa é uma polêmica mesmo. Essa é bem polêmica, porque eu tenho certeza. Se você já viu esse tipo de construção, comenta aqui nos comentários, que eu tenho certeza que é uma prática bem corriqueira do mercado, né? Exatamente. Infelizmente, é uma prática que é utilizada principalmente para fugir do custo. E do custo daquela vilã, né, que é a madeira que a gente conversou há pouco. É né? que não faz parte da construção, né? Exatamente. Ela não agrega, né? Não agrega diretamente. Exatamente. Essa forma de construir realmente há um ruído aí. Porque o que acontece? Imagina só, vou dar um exemplo de prédios verticais. Para quem está nos assistindo aí, repare nos prédios, tá? Você que está estudando também, é importante que você perceba isso. Quando nós estamos edificando um prédio, a gente constrói aí de 3 em 3 pavimentos em média, né? E a vedação, ela só entra quando o prédio avança mais andares, né? Às vezes ela é assentada, mas ela não é encunhada, né? Ou seja, ela não chega até o respaldo, até a face inferior das vigas, né? Pensando num sistema composto de pilares e vigas, né? Para concreto armado. E o que acontece, Pedro, é que essa forma de construir elevando as alvenarias. Para você utilizar a alvenaria como fundo de viga. Como fundo de viga, principalmente, e também nas laterais dos pilares, é aí que tem um equívoco. Porque o que acontece? Um elemento estrutural, como uma viga, por exemplo, ela precisa de um escoramento, né? No caso, a alvenaria lá está atuando como isso, mas num prédio, né? Que é o nosso exemplo, você dispõe lá de cimbramentos, né? De escoramentos para o elemento, né? Para a caixaria. E aí, quando você retira isso, quando o concreto atinge a sua resistência característica, né, nos 28 dias, nós temos a primeira flecha, que nós chamamos de flecha imediata, ou seja, é uma pequena deformação que o elemento estrutural sofre. Tá? E essa deformação, quando a gente tem uma alvenaria edificada por baixo, ela não deixa, né, ela não dá espaço para que esse elemento possa ter essa deformação, que é uma deformação que ele deve ter, é calculado, né, temos um limite para isso, e isso deve acontecer. Pensando num peso próprio de um concreto armado, né, sobre uma alvenaria, muitas vezes a gente acaba comprimindo a alvenaria, que ela serve de vedação, né? O elemento, o bloco de alvenaria, ele tem uma resistência, mas ele não tem uma resistência para trabalhar a compressão. Então, muitas vezes, o próprio peso e essa tentativa do elemento se deformar acaba comprimindo e surgindo fissuras. E essas fissuras, ela acontece já de imediato após o revestimento da alvenaria, porque ainda está atuando, geralmente está nesse time, né, de retirada de forma, já está encunhando e já começa os revestimentos, né? E quando também nós temos a questão por exemplo, a flecha, nós temos a flecha imediata e a flecha diferida, que ela ocorre ao longo do tempo, ou seja, aquele elemento, ele nunca deixa de deformar, ele vai deformar, né, durante a sua vida útil inteira, né, só que, claro, com dimensões bem irrisórias, bem pequenas, então ela sempre vai estar comprimindo aquela alvenaria e a gente sempre fica suscetível, né, a manifestar alguma patologia nessa alvenaria, que são aquelas fissuras horizontais, de repente tem uma abertura, né, para uma esquadria, tem acúmulo de tensão e aí, né, se você não dispõe de vergas e contravergas, sempre a tensão procura essa abertura, né, para se dissipar, e aí acaba ocorrendo essas fissuras, né, muitas das vezes próximos das aberturas, né, realmente é uma polêmica isso, né, e a forma com que a gente constrói hoje para fugir das formas aí, é uma forma que tem um equívoco nisso, né, e nós ficamos suscetíveis, né, não significa, né, a engenharia ela é muito ampla, tem muitos componentes para que a gente possa
da exatidão de que realmente vai acontecer, mas ficamos suscetíveis, né? Entendi, é uma exposição que a pessoa tem, né, a essa possibilidade. Lógico que a gente vê de tudo acontecendo, né? Já passei na rua aí e vi casas que jogam a laje somente em cima da parede de tijolo 9 furos. Né? Põe só uma fiadinha de tijolo maciço no respaldo e solta a laje, né? É um enorme perigo. Exatamente. Isso eu posso afirmar que é cultural, né, no nosso país. A gente olha aí, principalmente no interior, né? No interior nós não temos assim essa difusão não temos o hábito de termos muitas das vezes nas cidades construções de prédios, né? Que aí sim é um processo mais minucioso, né, com técnicas corretas, né, seguindo as normativas, controles tecnológicos, exatamente, né. Quando você vai no interior, já imagina, o concreto de uma laje muitas das vezes é batido lá na betoneira mesmo, subindo num baldinho lá para cima, sim, e concretando a laje sem rigor algum, no né. Pilar de treliça. No pilar, o coração quase sai pela boca. Esse pilar de treliça aí também é outra polêmica, né. Hoje as redes sociais estão trazendo aí muitas pessoas, né? Tem muitas figuras aí que estão mostrando, olha, doutor, aqui, ó, né? Para que aquela quantidade enorme de armaduras, né? Mas assim, felizmente nós temos as normas técnicas, né? As normas técnicas, elas nos dão um parâmetro, né? Nos dão um norte para que a gente possa seguir com segurança, né? Então tem as mínimas, né, que a gente tem que seguir, né? Os critérios normativos eles são importantes, né? Porque eles foram testados já, né? Claro que em laboratório, mas com toda a precisão, né? Então é muito importante que a gente possa seguir nessa linha, né? Com certeza. E é muito bom, porque assim, às vezes o empirismo toma conta. Né? Igual eu sei, eu já vou subir a alvenaria, aproveitar que eu só uso 2 tábuas, uma de cada lado, já largo o furo do tijolo virado para frente, que é para o concreto do pilar amarrar a alvenaria. Aí você perde a qualidade do concretagem do pilar, você não sabe se ele ficou oco, se não ficou, se não sobrou nenhum vazio, né, ali dentro. Exatamente. E com isso a qualidade vai embora, principalmente nas obras que não tem gerenciamento. Né? Por isso que é importante frisar, Pedro, esse acompanhamento técnico, né? Principalmente na questão da estrutura, né? Com essa visão na estrutura, porque nós vemos o que acontece. Nós estamos evoluindo muito, né? Os projetos estão vindo cada vez mais ousados, né? E a gente estamos tendo grandes desafios aí. E, por exemplo, a gente pega lá uma seção mínima de pilar de 14. E aí tem lá o proprietário que quer comprar o tijolinho mais barato, que é aquele às vezes, de 9 furos, que quer assentar com 12 centímetros. E aí os pilares são os elementos que trabalham aí, na sua maioria das vezes, né, na compressão. Então, ou seja, a gente depende do concreto e muitas das vezes o concreto é batido lá na betoneira sem nenhum controle de qualidade, né, sobre a resistência dele. Né? Pega na pá, é uma pá cheia. Às vezes nós vemos, por exemplo, nas obras, concretou a fundação com concreto usinado, aí começou a fechar a caixaria dos pilares, usa o concreto da betoneira, aí para as vigas de cobertura de respaldo ia na laje o concreto usinado. E, poxa, o elemento que mais trabalha comprimido, que mais depende do concreto é o pilar, e é ele que muitas vezes é deixado de lado para fazer ali na facilidade do dia a dia, né? Por isso que é importante a gente ter esse acompanhamento. Né? Não, acho que todos os profissionais de fato são muito importantes, por isso a ideia desse podcast é trazer o máximo de conhecimento para quem está ouvindo, porque às vezes a gente segue naquilo que a gente vê o padrão do mercado. Né? Então, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Ou seja, não é porque nunca deu problema que nunca vai dar. Então, não queira que esse problema dê na sua mão. Né? Então, o ideal é procurar, de fato, um profissional para estar orientando em cada etapa. Exatamente, Pedro. E você tocou num ponto importante. Porque imagina só, o Pedro tenta instalar
acabou de finalizar a execução de uma obra e aí recolheu suas coisas, cliente satisfeito, cliente feliz e vida que segue, né? As manifestações de patologias, elas ocorrem após um determinado tempo, período que a construção ela foi edificada, né? Exatamente. Então, geralmente, elas costumam acontecer após 1 ano, 2, 3, né? Principalmente recalques ali de fundação. E nessa hora, não tem mais quem o cliente recorrer, né? E aí tem que tomar bastante cuidado, principalmente quem executa sem critério, né? Isso, claro que nós não estamos falando de uma construtora, né? Uma construtora sempre tem à frente um responsável técnico, né? E a gente sabe que isso não ocorre. Mas para as construções menores, né? Onde geralmente tem um construtor, um empreiteiro, né? Ou um pedreiro que não tem a oportunidade de ter aí, né, à frente um profissional para orientar. A gente vê eu costumo dizer, né, que a gente tem que estar sempre atento às boas práticas da engenharia, né, principalmente para aquelas práticas das quais não estão muitas das vezes expressas isso em projeto, né, para que a gente não faça então as más práticas, né, para que elas não ocorram. Por isso é bastante importante. Não, com certeza. E acho uma situação de mercado importante a gente pontuar aqui, né? Que para aprovar um projeto na prefeitura, quem elaborou o projeto arquitetônico muitas vezes assina a responsabilidade técnica da obra, porque o cliente não quer contratar um engenheiro, porque não tem dinheiro, que vai ficar muito caro. E às vezes toca essa obra no empirismo pelo que o pedreiro conhece, né? Por isso que eu acho importante assim, o profissional que está ali com o primeiro contato com o cliente, você tem que resolver os problemas do cliente, sim. Você tem que levar um mínimo de problema para ele, sim. Mas você nunca pode trazer os problemas dele para você. Você tem que resolver os problemas do cliente, mas você não tem que assumir os micos do cliente. Então, não quero contratar um projeto estrutural. A conta vai ficar mais cara, simples. Por quê? Porque vai fazer um superdimensionamento que vale para os dois lados. Um exemplo básico. Vou falar um pilar, uma viga para fazer na casa. Vai mandar colocar 2 ferros de 10 embaixo, 2 ferros de 10 milímetros em cima. Por quê? Porque vai que o pedreiro inverte na hora que for fazer, porque na cabeça dele ele pensou alguma coisa, ou ele viu isso aí em outra obra, enfim. Então, por conta disso, já sobe a quantidade de aço. Vamos fazer a fundação. Não quero contratar sondagem, fica caro. A conta fica muito mais cara. Por quê? Porque se tiver um projeto, o engenheiro já vai superdimensionar. Se não tiver e for fazer de cabeça, o pedreiro fala, mas na minha casa, lá na onde eu moro, eu furei broca de 3 metros e deu certo. Exatamente, Pedro. Essa é uma outra questão bastante importante, né, quando a gente fala aí do projeto estrutural. Somos todos corresponsáveis. Então, se você está atuando com um projeto estrutural ou com um arquitetônico e você não está seguindo, né, essas prerrogativas, né, de boas práticas de construção ou até mesmo um projeto, nós somos todos corresponsáveis. Isso é importante de falar. Outra coisa com relação a... Como nós estamos aqui em Ribeirão, né, então vou falar um pouquinho daqui. Aqui em Ribeirão a gente tem tem uma predominância de argila aqui no nosso solo, mas nós temos, é interessante porque a gente tem um solo bem diferenciado, né? Em algumas áreas a gente tem um nível do lençol freático mais aflorado, outras áreas a gente tem a rocha mais aflorada, e em outros locais a gente tem um solo que tem pouquíssima resistência, né? E sem contar que nós não temos, né, evidência, não temos o histórico, né, de como aquele loteamento ele foi feito, se naquele local do terreno onde vai ser implantado vai ser elaborado esse projeto, se o solo ali foi cortado, se foi aterrado, né? Então é muito importante, tá? A norma exige, né, a norma de fundação, a 6122, ela exige o laudo de sondagem, né, que é justamente para você conhecer, né, o perfil estratigráfico do terreno, para que você tenha essas prerrogativas para o projeto. E também tem um pouco de paradigma, né, com relação a se eu subir
3 metros, eu desço 6. Né? Isso não funciona assim. Tudo depende do solo. Às vezes a gente faz um mesmo projeto, né? Vamos supor, para um programa habitacional, uma construtora tem lá um projeto, né? Tem um produto, e ela vai implantar esse produto em locais distintos. A fundação, com muita convicção, muito provavelmente não será a mesma. Né? Então às vezes em terrenos um ao lado do outro. Né? Às vezes em terrenos um ao lado do outro. E já aconteceu do mesmo terreno, a gente ter que dispor de tipos de fundação diferente, né? Seja ela uma fundação superficial, seja ela uma fundação profunda, já aconteceu. Né? Com certeza. É que, lógico, é um tema muito amplo, a gente não tem tempo suficiente para falar sobre tudo que a gente gostaria, né? Sim. Só para falar o tanto de merda que dá no mercado, a gente passaria horas aqui falando. Mas recapitulando, então, o profissional que está elaborando o projeto, é ideal que ele já tenha um parceiro que trabalhe aí com cálculo estrutural para tirar as suas dúvidas. Com o tempo, o profissional vai adquirindo um repertório de saber o que dá certo, o que não dá, já consegue antever esse tipo de situação, porque cada um é especialista na sua área. Né? Exatamente. Assim como eu falei, eu saí da graduação, eu fiz uma pós-graduação de engenharia de estruturas, aprendi muita coisa que eu não tinha aprendido na graduação. Então é normal que a gente não saiba sobre tudo, a gente precisa saber, a gente precisa ter o telefone de quem sabe. Então se orientou. Outra coisa, não assuma o problema do cliente para você. Então, oriente o cliente a contratar um projeto complementar. O projeto de estrutura, o projeto de elétrico, projeto hidráulico, projeto de fundações, fazer a sondagem, fazer tudo o que tem que ser feito, que essa etapa não vai encarecer a obra. Às vezes a gente tenta economizar nisso, o cliente vai lá e compra um vaso da Jacuzzi e paga uma nota. Né? Você tocou em outro tema, né? Mais um tema muito importante e interessante, Pedro, para a gente explorar, que é essa questão aí da contratação dos projetos complementares, né? Eu acho até que chamar a estrutura de complementar, não, a estrutura ela é essencial. Essencial, né? Essencial, exatamente, ela é essencial. Principalmente, né, novamente, como nós estamos aqui na região de Ribeirão, olhando esses novos empreendimentos, né, esses novos loteamentos, dificilmente você vai encontrar um terreno como Brasília, que é um terreno extremamente plano. Né? Então você sempre vai ter uma movimentação e você sempre vai precisar, né, de um elemento estrutural para que possa fazer essa contenção. Tá? Então é importante que a gente participe aí desde o início, como você falou, nós não somos obrigados a saber de tudo, né? Eu mesmo, às vezes eu me perco para saber qual lado o sol nasce, qual lado o sol se põe, para saber se a ventilação está cruzada, se as aberturas estão na posição correta. Isso eu deixo para quem tem proficiência, né, os nossos aí companheiros arquitetos, ou, como eu disse, né, alguns engenheiros que atuam nessa área também, né, não podemos deixar eles de lado, e cada um na sua proficiência e sendo colaborativos, participando desde o início. Lá na Ascend, por exemplo, você pode, sem compromisso nenhum, solicitar para essa ajuda, né, principalmente no início, às vezes até na aquisição, me recordo. Recapitulando as etapas então, né, quem está ali elaborando o projeto, é muito importante que tenha um parceiro que entenda sobre projeto estrutural, né, para poder se consultar, caso não saiba sobre tudo. Ninguém sabe sobre tudo. Igual eu falei, eu fiz o MBA de uma pós-graduação aí em engenharia de estruturas e não sei tudo. Né? Por sinal, precisei chamar o Igor hoje na minha obra para me dar uma força, porque às vezes a gente não sabe sobre tudo, então é normal a gente não saber, a gente precisa ter o telefone de quem sabe. E conectar esse profissional, né, diretamente com o cliente e não assumir essa responsabilidade para você. Então, o projeto estrutural, ele não é um projeto complementar. O projeto estrutural, ele é um projeto essencial. Exatamente, Pedro. Então, tem que conectar com o cliente, assim, não assuma essa responsabilidade, não assuma esse mico do seu cliente. Porque às vezes você quer gerar essa economia, que é uma economia pouca, ele vai lá e compra um vaso da Jacuzzi e paga uma nota e não quer pagar num projeto que você está assumindo a responsabilidade. Pelo que o pedreiro, às vezes, vai decidir na obra, né? Exatamente. Muitas das vezes, né, nós nos deparamos aí no mercado realmente
são diversos tipos de clientes, né? Quando a gente fala de um cliente mais corporativo, né? De repente uma construtora que está contratando um projeto, que já sabe, né, da importância, em contrapartida nós temos clientes, aquela pessoa física, né, que está construindo a sua única casa, né, edificando lá o seu sonho. E como eu disse para você, hoje os projetos estão cada vez mais ousados, né? A criatividade está sendo cada vez mais explorada, né, nos projetos, e faz-se então essa necessidade do projeto estrutural. E aí tem esse paradigma de que, poxa, eu vou contratar um projeto estrutural, se vai ter estrutura, minha obra vai ficar muito mais cara. Não, a sua obra não vai ficar mais cara. E claro que você vai dispor de materiais, né, que vão compor aí a estrutura da sua edificação, mas ela vai te trazer qualidade, segurança principalmente para você, para sua família, né, e um bom desempenho da sua edificação também, né, isso é importante a gente frisar, né. Até porque dizendo um problema básico do que acontece. Fissurou a alvenaria. Fissurou por dentro, fissurou por fora, fissurou lá no lamato da fachada. O que vai acontecer nessa parte onde fissurou? Vai infiltrar água. Exatamente. De quem que o cliente vai lembrar na hora que infiltrar? É de quem assinou ali a responsabilidade técnica, de quem é o responsável técnico pela obra. Se tem uma empresa gerenciando a obra, ele vem atrás de mim. Se não tem empresa gerenciando a obra, ele vai atrás do arquiteto, exatamente, do engenheiro ali, quem fez o projeto. Então, não assuma esse mico do cliente para você. E também, quem trabalha com gerenciamento de obras, não queira dar solução na obra. Cobre um projeto. Faça um projeto. Se você tem habilidade suficiente para isso, tem a competência suficiente para isso, né? Porque às vezes a gente estar habilitado é diferente de estar capacitado para fazer aquilo. Então, se você já está capacitado para fazer isso, a palavra correta, né? Beleza, faça o projeto estrutural, mas não saia tocando da cabeça, dando orientações ali pontuais para o pedreiro fazer, porque vai dar problema. E você tocou você deu um gatilho, ô Pedro, também, que acontece muito, é o seguinte: muitas das vezes o projeto arquitetônico avança, a obra se inicia, e aí chega um desafio em que o pedreiro não vai assumir. Aí ele chega para o cliente ou para o responsável que está à frente e diz: olha, agora eu preciso de um projeto estrutural dessa viga de repente. Temos uma viga lá grande, um vão de garagem, e aí eu não vou colocar aí ferro por conta, né? Aí chama um engenheiro para fazer esse cálculo isolado. É importante frisar que a estrutura, né, ela trabalha, tem um comportamento, e ela trabalha todo em conjunto com todos os seus elementos, todos os pilares, todas as vigas, né? Depois que a gente concreta, né, fica tudo monolítico, uma coisa só. Então ela trabalha em conjunto. Então você vai fazer um elemento isolado, o consumo de material com certeza vai ser alto para aquilo. E muitas das vezes aquele comportamento que aquela peça vai ter ao longo do processo nem sempre é aquilo que é esperado, né? Sim. Então é importante que a gente desenvolva assim, um projeto estrutural, principalmente na pessoa física, né? Como eu comentei com você anteriormente, o custo do projeto, né? O projeto estrutural aqui em Ribeirão está sendo bastante difundido, né? Há um tempo atrás, somente grandes obras, né, contratava o projeto estrutural. Hoje a gente vê o projeto estrutural sendo contratado já nas obras menores, né, obras de médio, aí até para pequeno porte, né. É importante, sim, principalmente quando a gente visa aí segurança, qualidade, né, e um bom desempenho da edificação, né. Com certeza. E boa parte disso vem do profissional que está ali no dia a dia com o cliente, que é o elo de confiança dele, de enaltecer essa necessidade e essa importância dessa contratação. Aí vai, lógico, temos profissionais e profissionais, né? Então a questão da rixa é o profissional que trabalha talvez de uma maneira errada. Se brotou uma viga ali que não fazia tanto sentido, hoje a gente está falando muito sobre BIM, né? Tá todo mundo se adequando ao mercado para tentar atender, porque no final o que importa é a satisfação do cliente. Então o mercado de projetos ele é um mercado bom para quem quer entrar, tem mercado para todo mundo, tem
vaga aí para todo mundo. Temos bastante espaço, né? É aqui em Ribeirão. importante dizer, Pedro, que como eu tive a oportunidade de falar ao longo aí da nossa conversa, a inteligência artificial, por exemplo, né, ela acho muito difícil ela substituir a criatividade. E um projeto arquitetônico, né, ele parte aí principalmente da criatividade, né, do Sim. profissional para dispor aí as alvenarias, né, os cômodos. E enquanto não tiver limite para a criatividade, também não tem limite para a necessidade do projeto estrutural. Então é importante, é uma área que está crescendo cada vez mais, como eu disse, por conta dessa nova demanda, né, dos projetos, dessa ousadia dos projetos arquitetônicos. Então tem um mercado está bastante aquecido na área de projetos estruturais, né? Com certeza. Cara, muito bacana esse bate-papo. Se deixasse, a gente passaria horas aqui, né? Agradeço você que assistiu até o final. Não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal e está assistindo aqui pelo YouTube, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. E também você pode nos acompanhar no Spotify, que lá também são lançados todos os episódios através do Spotify. Você também pode acompanhar novidades sobre o podcast, novidades sobre a engenharia civil, através do meu canal, @pedromaranhão.engenheiro. Igor, muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo, disponibilizar um pouco do seu conhecimento aqui, tenho certeza que ajudou muitas pessoas. E como que a gente faz para encontrar vocês aí nas redes sociais? Perfeito, o nosso Instagram é @icengenharia, no Google também fica fácil, o nosso site também é icenge.com.br. Fiquem à vontade, à disposição. Pedro, muito obrigado, adorei participar aqui e estou sempre à disposição. Tá certo. Muito obrigado, Igor, e até a próxima. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores: Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House,